Capítulo 6. O fechamento dos casos, parte 1. O sol nascia sobre a cidade de Las Vegas, pintando o céu com tons de laranja e rosa, uma promessa de um novo dia que parecia contrastar com a escuridão que a equipe do CSI havia enfrentado na noite anterior. No laboratório, o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som suave do teclado dos computadores e o murmúrio de vozes cansadas. A equipe de peritos, exausta, mas com a sensação de dever cumprido, finalizava os dois casos. As mesas de análise, que antes estavam cheias de evidências, agora estavam organizadas, com os relatórios e as provas devidamente documentadas e prontas para serem enviadas para o Ministério Público. O cheiro de produtos químicos e café forte pairava no ar, uma mistura familiar que servia de combustível para mentes cansadas. No centro do laboratório, Grissom se debruçava sobre o relatório final do caso de Tess Lynn, revisando cada detalhe da investigação com uma meticulosidade quase obsessiva. Seus olhos percorriam as páginas impressas, parando em fotos do corpo de Tess, nas imagens do cartão de troca e no relatório de autópsia. Ele sabia que o trabalho de sua equipe era impecável e que o relatório era uma prova irrefutável da culpa de David Phillips. Ele sentia a satisfação de um trabalho bem feito, mas também uma tristeza subjacente pela vida de Tess, uma vida que sua equipe não pôde salvar. Ele olhou para as fotos de Tess, uma jovem com um sorriso radiante, e sentiu a tristeza de uma vida interrompida. Ele olhou para o relatório de autópsia e o horror de uma morte violenta se manifestou. Mas ele sabia que a justiça seria feita. Ao mesmo tempo, em uma mesa próxima, Catherine Willows e Nick Stokes finalizavam o relatório do caso de Kevin. Eles revisavam o diário de Kevin, o som das páginas sendo folheadas e coando na sala. Eles olhavam para os registros de chamadas telefônicas e para o recibo de compra do cabo de ferro. Eles sabiam que a conspiração da esposa de Kevin era complexa, mas que as evidências que eles haviam reunido eram fortes o suficiente para levá-la à prisão. Catherine sentia um misto de alívio e frustração. A frieza da esposa de Kevin a havia perturbado profundamente e a ausência de remorso a assombrava. Nick sentia a mesma coisa, a indignação ainda fresca em sua mente. "É como se ela tivesse matado uma barata", Nick murmurou, a voz rouca de cansaço. "A frieza dela é assustador." "Eu sei", Catherine concordou, fechando o diário de Kevin com um suspiro. "Mas nós fizemos o nosso trabalho. Nós trouxemos a verdade à tona." Ela olhou para o recibo de compra, um pedaço de papel que parecia tão insignificante, mas que era a prova de um plano cruel e metódico. "A ganância é uma coisa feia, Nick. Ela transforma as pessoas em monstros." Nick assentiu, e a luz do sol nascente entrou pelas janelas, banhando os rostos cansados de Catherine e Nick num brilho dourado. A ciência forense se provou mais uma vez a verdadeira protagonista na resolução dos casos. Cada membro da equipe, com sua expertise, contribuiu para desvendar a verdade. O trabalho de Sarah Seidel com a fibra de tecido e o cabelo, o trabalho de Catherine e Nick com o diário e os registros de chamadas telefônicas e o trabalho de Grissom com a autópsia e o confronto de Phillips. Era inegável como um deles, com suas habilidades e sua expertise, havia contribuído para a resolução dos crimes. Cada fibra, cada partícula de poeira, cada gota de sangue, tudo contava uma história. E a equipe do CSI era capaz de ler essa história. Eles eram tradutores da verdade, capazes de decifrar os segredos que o crime havia deixado. O papel de Sarah Seidel no caso de Tess Lynn era o mais importante. Ela foi a primeira a encontrar a fibra de tecido azul, a primeira a suspeitar que a morte não era um suicídio e a primeira a provar que a mulher estava mentindo. Foi a Sarah quem nos deu o pontapé inicial. Grissom disse a Catherine, o olhar fixo em Sarah, que estava sentada em sua mesa, com o rosto iluminado pela tela do computador. "Se não fosse pela fibra de tecido que ela encontrou, nós poderíamos ter fechado o caso como um suicídio. Ela viu o que ninguém mais viu." O reconhecimento de seu trabalho foi evidente em cada olhar, em cada palavra. Grissom, com sua seriedade costumeira, foi até a mesa de Sarah. "Bom trabalho, Sarah", ele disse, a voz baixa mas cheia de sinceridade. "Você nos mostrou o caminho. Agradeço por você ser tão atenta aos detalhes. É isso que diferencia um bom CSI de um grande CSI."
Sarah olhou para ele e a exaustão em seu rosto deu lugar a um sorriso de alívio e satisfação. A equipe a acolheu como um membro da família, um deles. Nick e Catherine se aproximaram e Nick deu um tapinha amigável no ombro de Sarah. Você é a estrela do show, ele disse, um sorriso genuíno em seu rosto. Nós não teríamos resolvido o caso sem você. A sua decisão de ficar em Las Vegas, então, não foi uma surpresa. Ela sabia que tinha um lugar na equipe do CSI e ela sabia que a cidade precisava dela. Ela havia vindo para a cidade por causa do caso de Kevin, mas ela havia encontrado muito mais do que um caso para resolver. Ela havia encontrado um propósito e uma família. A decisão de ficar não era apenas por causa do trabalho, mas por causa das pessoas com quem ela trabalhava e da cidade que ela havia aprendido a amar. O desfecho do capítulo se dá num laboratório, onde a equipe do CSI se encontra, sentindo o alívio de um trabalho bem feito. Eles haviam resolvido os 2 casos, e eles sabiam que a sua dedicação e o seu trabalho árduo haviam feito a diferença. Eles refletiram sobre os 2 casos, sobre a complexidade da natureza humana e sobre a importância de seu trabalho. É engraçado, Catherine disse, olhando para o sol que agora iluminava completamente a sala. Eles eram 2 casos tão diferentes, mas com uma coisa em comum: ganância. Um matou por vingança, o outro por dinheiro. A ganância é a motivação de muitos crimes. Ela destrói vidas. E o nosso trabalho é dar voz às vítimas, Nick completou com uma seriedade incomum. É trazer à tona a verdade que eles tentaram esconder. É fazer justiça, mesmo que a gente tenha que procurar uma agulha num palheiro. Grissom, que havia ficado em silêncio, concordou com a cabeça. É por isso que a ciência forense é tão importante. Ela não mente. Os fatos não mentem. As pessoas mentem. A gente só precisa encontrar a verdade nos detalhes. E nós a encontramos, em um pedaço de fibra de tecido, em um recibo de compra, em um diário. A gente encontra a história e a gente garante que essa história seja contada. A equipe se olhou, um sentimento de camaradagem e de dever cumprido em seus olhos. Eles sabiam que o trabalho deles era difícil, que exigia sacrifício e que muitas vezes era doloroso. Mas eles também sabiam que era um trabalho que valia a pena. Eles haviam resolvido 2 casos e haviam feito a diferença. E com o sol nascendo, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Capítulo 6. O fechamento dos casos, parte 2. O sol do deserto da manhã lançava longas sombras pelo laboratório do CSI, pintando os corredores estéreis com um brilho quente e dourado. A luz parecia mais suave, mais leve, como se o ar estivesse mais respirável após a resolução dos 2 casos. A cidade de Las Vegas, apesar de sua fachada de excessos e caos, sentia o impacto da justiça silenciosa que havia sido feita. A resolução dos assassinatos de Tess Lynn e de Kevin não foi um espetáculo grandioso, mas um lembrete de que, mesmo nas sombras, a ciência e a dedicação podiam prevalecer. O legado desses casos era um testemunho da verdade que se escondia sob a superfície e da importância de um grupo de peritos dispostos a procurá-la. Os acontecimentos serviram como uma verdadeira prova de fogo para Sarah Siddall. Sua chegada a Las Vegas foi mais do que a de uma nova perita. Ela trouxe uma nova perspectiva, uma visão que se provou indispensável. A forma como ela se dedicou à busca por uma única fibra azul, quando outros poderiam ter desistido, foi o que, em última análise, ajudou a prender o assassino de Tess. O reconhecimento de Grissom e da equipe não foi apenas por sua habilidade, mas por sua resiliência e sua crença inabalável no valor de cada pedacinho de evidência. A partir desse momento, ela não era mais uma visitante, mas uma peça-chave na engrenagem que fazia o CSI de Las Vegas funcionar. O peso do reconhecimento era palpável, mas Sarah o carregava com a graça e a seriedade de quem sabia o preço da verdade. Ela sentia que, finalmente, havia encontrado seu lugar, e que a sua busca incansável por detalhes minúsculos tinha um propósito. A dinâmica da equipe do CSI foi reforçada. A confiança entre Grissom, Catherine, Warwick, Nick e Sarah era mais forte do que nunca. Eles se complementavam, cada um com sua especialidade e sua forma de pensar.
O trabalho em equipe foi a base do sucesso em ambos os casos. Catherine e Nick, com sua investigação meticulosa e sua capacidade de desmascarar a farsa por trás do suicídio, e Grissom e Sarah, com sua atenção aos detalhes microscópicos que levaram ao assassino de Tess. A amizade e o respeito que se formavam entre eles, um laço forjado sob a pressão da investigação e o peso da responsabilidade, eles haviam se tornado uma família, não de sangue, mas de propósito. A equipe se reuniu na sala de descanso, o cheiro de café fresco substituindo de produtos químicos uma transição que simbolizava a mudança do caos para a ordem. As fotos dos dois casos, agora resolvidos, estavam espalhadas sobre a mesa de conferência. Testemunhas silenciosas de uma batalha vencida. Grissom, Catherine, Warwick, Nick e Sarah se olhavam, não com a alegria efusiva de uma vitória barulhenta, mas com um silêncio respeitoso, uma compreensão mútua do que haviam realizado. A celebração não era com champanhe ou aplausos, mas com um simples olhar que dizia tudo. Era a validação de um trabalho bem feito, um reconhecimento silencioso de que haviam feito justiça. É incrível pensar que um pedaço de diário e uma fibra de tecido puderam desvendar a verdade, comentou Nick, a voz cansada, mas cheia de admiração. A esposa de Kevin parecia tão convincente, tão sem emoção. Se a gente não tivesse procurado por evidências que ela não achava que existiam, ela teria se safado. Ele olhou para Catherine, que assentiu. Ela era o tipo de pessoa que acha que pode enganar a todos. Mas a ciência não é tão fácil de enganar, disse Catherine, pegando uma xícara de café. Ela planejou tudo exceto as pequenas coisas. O diário, o recibo de compra, a falta de qualquer sinal de luta, as evidências contaram uma história diferente da que ela queria que contassem. Sarah, com uma xícara de café nas mãos, se sentou à mesa. Ela não conseguia desviar o olhar da foto de Tesselin. É por isso que eu amo a forense, ela disse, a voz suave, mas firme. As pessoas podem mentir, elas podem esconder, elas podem fingir, mas as evidências não. Elas falam a verdade. E se a gente for paciente o suficiente, se a gente se aprofundar, a gente vai encontrar a verdade. Grissom olhou para Sarah, um sorriso sutil em seus lábios. Foi o seu instinto, Sarah, que nos levou à fibra de tecido. O seu instinto e a sua dedicação. Você viu o que ninguém mais viu. Você é uma parte essencial dessa equipe agora. As palavras de Grissom eram raras, mas quando vinham, carregavam o peso da honestidade. Sarah sentiu um calor no peito. Era a validação que ela não sabia que precisava. Warwick, que estava em pé, com as mãos nos bolsos, se aproximou da mesa. A gente lida com o pior da natureza humana todos os dias, mas a gente também vê o melhor. A dedicação de vocês, a crença na justiça, é isso que faz a gente continuar. A gente não só prende assassinos, a gente dá voz às vítimas, a gente dá um fechamento às famílias. Eles discutiram a complexidade da natureza humana, a motivação por trás dos crimes e a importância de seu trabalho. Grissom falou sobre a ganância, sobre como a busca por dinheiro pode corromper a alma humana. Ele falou sobre o instinto de sobrevivência, sobre a negação. Toda mentira tem um ponto fraco. O nosso trabalho é encontrar esse ponto fraco. É como um jogo de xadrez, onde a gente tem que antecipar cada movimento do oponente e onde a gente tem que saber que, no final, a verdade sempre vence. A história de CSI, Investigação Criminal, é a história da busca pela verdade. E a equipe do CSI de Las Vegas, com sua dedicação e sua crença inabalável na ciência, está pronta para enfrentar novos desafios. Eles haviam resolvido os dois casos, e eles sabiam que a sua dedicação e o seu trabalho árduo haviam feito a diferença. O sol do deserto continuava a brilhar, e com ele a promessa de mais crimes a serem resolvidos, mais verdades a serem desenterradas e mais mistérios a serem desvendados. A jornada continua. No fim, a história de Troco Legal é um testemunho do poder da ciência e da dedicação humana. Ela nos lembra que, por mais que os criminosos tentem encobrir seus atos, a verdade sempre deixa rastros.
Seja em um fio de cabelo, uma fibra de tecido ou em um simples recibo, as evidências microscópicas se unem para formar um quadro completo, revelando a frieza de uma mente calculista e a ganância por trás de um crime. A história nos mostra que a justiça não é feita com base em emoções ou suposições, mas em fatos concretos e na lógica. Mais do que apenas a resolução de 2 crimes, esta história celebra o trabalho em equipe e a importância de cada membro em um grupo. A chegada de Sarah Sidlow não só trouxe novas habilidades, mas também reforçou a confiança mútua entre os peritos. Cada um, com sua expertise, contribuiu para a vitória da razão sobre a maldade. O encerramento, com a equipe se reunindo em silêncio no laboratório, nos faz refletir sobre a complexidade da natureza humana e a eterna busca pela verdade em um mundo que, muitas vezes, tenta escondê-la.